Fala, tropa. Fala, tropa. Vamos chegando devagarzinho aí. Vamos falar do mercado um pouquinho, bater um papo, né? Falar algumas coisas que interessam a gente aí. Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025. Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, esse alvoroço todo, esse sobe e desce, né? Isso daí faz parte, a gente sabe que esse mercado é volátil, notícia atrapalha, notícia ajuda, né? Agora existe aquele camarada lá que está fazendo aquela arruaça toda danada, aquele tal de Trump lá, que está arrumando uns trampos para a gente aí que não está fácil. Mas a gente vai na luta, segue na luta aí. Né? A gente é guerreiro, segue na luta. Vamos que vamos, pimba na gorduchinha, porque tem que seguir em frente, entendeu? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o mercado, ver o que está acontecendo, como é que a gente pode iniciar isso, porque o foco aqui é para iniciante, né? A pessoa que inicia, para a gente estudar junto, falar junto, seguir junto no mercado aí, ver o que a gente consegue arrumar dentro dessa trincheira aí, que é uma trincheira. A briga é braba, a guerra é grande, mas a gente atira daqui, recebe balas de lá e a gente vai sobrevivendo, né? O estudo é o essencial. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, a barra é pesada, o negócio é difícil, mas a gente vai com a força de vontade, né? Pedindo a Deus que tudo dê certo, entendeu? A gente está aí. No foco de iniciante, a gente vai tentar começar nas primeiras coisas que eu também vi, né? Que eu também fui lá dar uma fuçada e aprender, né? Tentar aprender. A gente aprende todo dia nesse mercado. Esse mercado dá um trabalho. Mamãe me acorde. Isso aí dá um trabalho. Mas eu iniciei bem, fui lá, né? Fiz um cursinho, aquela coisa toda, e a gente está aí na briga, né? O iniciante ele fica sempre com medo, né, do que pode acontecer, daquela coisa toda de botar dinheiro e perder. Hoje em dia está escasso e a gente não pode aí jogar dinheiro fora, não está perdendo nada. Mas poupança sabe como é que é, né? Poupança é complicado, não te dá nada, né? Você deixa o dinheiro lá parado 35 anos, ele te dá R$ 35 de retorno, então não adianta, a gente tem que procurar algumas coisas que dêem um retorno maior para a gente, né? E dentre elas você tem que separar, né, em 2 etapas aí, né? Obviamente não colocar tudo numa cesta só, mas uma parte você reserva de uma coisa mais segura, em alguma coisa mais segura, e algumas coisas você vai colocando no mercado que te dê um retorno mais rápido, vamos dizer assim, né? Mais rápido, um retorno maior, né? Com um percentual maior, que te dê um retorno mais rápido. A intenção é essa. Bom, eu vou compartilhar uma telinha aqui, né, para a gente dar uma olhadinha. Esse aí é o nosso famoso CoinMarketCap, é onde a gente que está nessa luta aí, a gente procura dar uma olhada sempre aqui, porque é aqui que se encontra relacionados os ativos, né? As moedas, os ativos estão relacionados aqui. A gente pode colocar ele em ordem, né? Uma ordem crescente de acordo com o volume e a colocação daquele ativo no mercado. O primeiro aqui é o Bitcoin, o segundo é Ethereum, o terceiro é Tether. Isso está de acordo com o capital que se encontra girando dentro desse ativo. A gente pode ver o capital aqui do maior para o menor, né? Então aqui a gente tem os 10 primeiros aqui, é o Bitcoin, Ethereum, o Tether, que a gente vai falar dele um pouquinho daqui a pouco, a XRP, a BNB, a Solana, a USDC, que é uma moeda que se enquadra no mesmo campo da USDT, né? A Tron, a Dogecoin,
e a ADA Cardano, né? São as 10 primeiras aqui, cada um com seus preços atualizados aqui, e aqui a gente tem por hora, por dia e por semana, né, o que evoluiu, né, esses ativos, né? Aqui o exemplo aqui é que o Bitcoin, por exemplo, nesse momento, e essa atualização, ela é direta, ela é sequencial, ela não para de ser atualizada a cada momento. O que está demonstrando aqui nesse momento é que o Bitcoin, em uma hora, ele subiu aí 0,6%, mas como o gráfico ele é ativo, ele não para em nenhum momento. Agora você viu que mudou aqui, ó, ele está a zero. Em 24 horas, em um dia, ele subiu 0,74%. E aqui em 7 dias, 6,44%. E assim para as demais moedas também. É importante a gente dar uma olhada no CoinMarket, porque ele dá para a gente algumas coisas que outras ferramentas não dão, né? A gente tem aqui o Fear Grid, que é a temperatura, né? A temperatura do mercado, o que as pessoas estão achando, né, do mercado. Esse daqui é um termômetro que ele vai de 0 a 100, no momento ele se encontra em 30, e esse 30 corresponde que as pessoas ainda estão receosas com o mercado, porque já tem aí alguns bons dias que o mercado vem subindo e descendo, com uma volatilidade muito grande. A volatilidade muito grande, ela amedronta, né, quem está no mercado, quem está negociando, e principalmente os iniciantes ficam com mais medo ainda, porque é um mercado que, quando está subindo, todo mundo quer entrar, quando está caindo, todo mundo quer sair, que deveria, na realidade, ser o contrário, né? Para você ter alguma vantagem nesse mercado, você tem que comprar na baixa e vender na alta, mas as pessoas fazem sempre ao contrário, né? Quando está subindo, todo mundo está falando do ativo, está falando daquela moeda, e todo mundo se interessa em comprar, por isso que ele vai subindo com mais velocidade. Mas quando está caindo, né, as pessoas começam a botar aquela negatividade e as pessoas começam a sair. E o mercado é isso, a partir do momento que ele é movimentado por pessoas. A partir do momento que as pessoas vão comprando, esse ativo vai subindo. Se para de comprar e começa a vender, ele começa a cair. O mercado é simplesmente isso. Ele sobe quando estão comprando e desce quando estão vendendo. Então, o sentimento do mercado, a gente tem que estar muito afinado com o sentimento do mercado para poder entender e acreditar no ativo no qual você quer negociar. Até porque, se você tiver receio, não estudar o ativo, não souber o que ele faz, para que ele serve, ter a segurança de estar aplicando dinheiro nesse ativo, você vai ficar com extremo medo quando esse ativo derreter 40%, 50%. Você, obviamente, vai pensar que ele vai a zero, né? Ele vai desaparecer. Isso vai amedrontar e você fatalmente vai vender esse ativo, não vai querer segurar. Então, a gente tem que ter muito estudo para poder entender isso, né? E não sair aí aplicando dinheiro em qualquer moeda, em qualquer projeto, em qualquer ativo, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. No momento atual, por exemplo, as pessoas falam muito no Bitcoin, que o principal é o Bitcoin. Não é nesse momento que eu digo, sempre foi o Bitcoin. Na realidade, o principal ativo que nós temos, se a gente olhar o gráfico, a gente vê a evolução dele, é o Bitcoin. O Bitcoin, quando ele tem uma queda, vem todo mundo atrás dele, mas só que a queda do Bitcoin é muito mais suave do que uma queda de uma altcoin. Né? Enquanto o Bitcoin aí cai 10%, um altcoin vai cair 30%, 40%, 50%, até 60%, rapidamente. Então, onde você tem que alocar a maior parte do seu recurso? Naquilo que te dá mais segurança. No caso, o BTC. Correto? Então, essa plataforma
ela é muito boa para você olhar essas coisas. A gente pode ver aqui que a capitalização do mercado todo de cripto, né, ele se encontra na casa dos quase 2,7 trilhões de dólares. Quer dizer, a gente pensa assim, é muito dinheiro, muita coisa, mas esse mercado hoje já poderia estar na faixa de 4, 5 trilhões. Entendeu? É que aconteceu algumas coisas que não deixou que ele evoluísse da maneira que a gente vinha pensando. A gente atingiu um topo histórico, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente atingiu um patamar bem alto, né? E antes do tempo que a gente estava prevendo, mas aconteceu, e elevou bastante a expectativa. Mas depois algumas coisas aconteceram que isso daí foi esfriando um pouco e ele teve o seu declínio, né? Mas mesmo assim, a dominância que se encontra aqui também, a dominância do Bitcoin é de 63% de todo o mercado de criptomoeda. Então, todas as criptomoedas somadas, todas elas somadas, o Bitcoin detém 63%, tá, desse montante, desse valor. Então, ele é dominante. Ele é dominante. Isso aí não se discute porque ele é dominante, né? A gente tem essa certeza, né? E o medo que as pessoas têm é medo normal, e ele tem que acontecer, né? Tem que acontecer porque quando você tem medo também, você estuda mais, para poder não jogar dinheiro no ralo, né? A gente costuma dar uma olhada também no CryptoBubbles, que ele nos dá aí a situação da maioria das moedas, né? E como está o mercado no momento. Às vezes a gente olha, como é agora, por exemplo, que eu coloquei aqui o tempo de 4 horas, para a gente saber que nas últimas 4 horas como está o mercado. Está tudo vermelho. Se está tudo vermelho é porque está tudo caindo, está tudo negativo. Você vai ver que muda algumas coisas quando eu dou o diário, por exemplo, né? Essas criptos aqui no dia estavam algumas verdes, algumas vermelhas, estava meio mercado dividido, né? Mas agora nas últimas 4 horas, o que aconteceu? Vermelhou. Quer dizer, é sinal que o mercado está caindo. E ele se movimenta a todo momento, e nos últimos dias, nas últimas semanas, essa movimentação tem sido muito rápida, para baixo e para cima. Essa volatilidade tem sido muito grande, e eu aconselho até, e tenho aconselhado, tenho falado, a respeito de não fazer nada no momento, né? No momento, eu acredito que não seja o momento de fazer nada, né? O trade, nesse momento, que é aquela entrada rápida e aquela saída rápida, não é o momento. Não é o momento, principalmente para aqueles que não estão acostumados a fazer isso no mercado, né? Acho que nesse momento é a gente focar no longo prazo, né? Fazendo DCAzinho e deixar a coisa andar, que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer, né? Bom, mercado é isso, é complicado, é um mercado que deixa a gente temeroso, mas é um mercado muito bom, que dá para ganhar, mas tem que saber, tem que estudar para isso, não pode deixar de estudar. Hoje a gente estava falando a respeito de carteiras, de ativos em carteiras. Eu não acredito que a carteira cheia de ativos, com muitos ativos, seja uma carteira boa, até porque, a bem verdade, você não consegue acompanhar, né, os ativos, todos os ativos que você tem na carteira, né? Se você começar a botar um enxame de ativos na carteira, você não vai conseguir acompanhar,
ele vai cair, você não vai ver, ele vai subir, você não vai ver, quando você for realizar, quer dizer, for vender, não vai conseguir, porque já está em baixa, quando você olhar para ele, ele já baixou, ele já caiu, então fica difícil de você controlar, principalmente as pessoas que não vivem nesse mercado, não estão 24 horas ligadas nesse mercado. Então a gente estava discutindo a respeito de carteira, e teve sugestões de moedas e tudo mais, e eu montei, falando para todo mundo lá, eu montei uma determinada carteira que eu achava viável para o momento, né, que levam ali uns 6 ativos, né, uns 6 ativos, obviamente sem olhar, sem olhar a categoria, né, eu digo narrativa, porque há um tempo atrás aí o pessoal estava muito ligado a uma narrativa, né, dos ativos, e vamos separar por narrativa, essa narrativa vai pegar nesse ano, essa outra não vai, aquela coisa, né, e tudo foi mudando de um tempo para cá, e todo mundo agora, a maioria das pessoas que falam sobre cripto, você vê nos canais, né, eles falam muito do Bitcoin o tempo inteiro, falando, tem que estar no Bitcoin, a maioria no Bitcoin, mas antes não era tão importante estar com a maior parte no Bitcoin, mas hoje eles falam por quê? Porque a coisa está muito volátil, tem que se pendurar na árvore que porventura não vai cair no momento, entendeu? Então a gente tenta seguir essa regra do jogo. Então eu montei uma carteira lá, não é indicação, como está escrito aí embaixo, não é indicação de compra nem de venda, aqui eu não indico compra, nem indico venda, mas eu montei uma carteira, a gente numa brincadeira de iniciante, a gente montou uma carteira lá que seria 60% de Bitcoin, 10% de Ethereum. Hoje em dia a gente fala muito que o Ethereum está caindo, obviamente ele perdeu muito, né, em alguns meses, né, porque a ação do Ethereum, né, não foi muito forte nesse período, e o Ethereum andou, não cometendo erros, mas deixando de fazer algumas coisas que tinha que fazer, e acabou perdendo parte do seu valor, né? Algumas pessoas dizem que ele agora não volta mais, mas o Ethereum há pouco tempo ele chegou a $4.000, né, que foi lá para o topo histórico dele, e agora está em torno de $1.500, $1.600. Acredito que ele vai voltar? Acredito. Tenho certeza? Não tenho certeza de nada no mercado. Meu amigo, o cara que fica aí dizendo que tem certeza que vai subir, tem gente que dá até data, dizendo que em junho, em dia 15 de junho, vai ter uma queda. Ele não precisava estar aqui nesse mercado, né? É só ele entrar na loteria e marcar o cartão que ele vai acertar. Mandinar aqui não funciona, porque o cara não sabe nem se está vivo amanhã. Então, isso é história, né? Então, não dá para adivinhar nada, aqui não se adivinha nada. Só que as pessoas tentam trabalhar em cima de probabilidade. E qual é a ferramenta que dá a probabilidade para o cabra tentar chegar próximo da ideia que às vezes ele tem no cérebro dele, e às vezes ele acerta, às vezes ele tem tendência de acertar, e às vezes ele quebra que eu digo, ele se perde ali, não foi para onde ele desenhou, não foi para onde ele estudou, e a coisa, porque o mercado é soberano e ele acaba perdendo, entendeu? Então você tem que montar estratégia, né? Por isso a gente vai falar depois a respeito de corretora, stop, né? É a ferramenta que você tem que ter debaixo do braço, porque para subir ele é mais lento do que para cair às vezes ele cai igual uma bigorna, entendeu? E machuca mesmo, se pagar no dedo, esmaga. Então tem que ter um stopzinho ali para parar, com prejuízo pequeno, para poder você não ir para a derrota, tá? Aí eu falei a respeito de uma carteira que levaria 60% de Bitcoin, levaria 10% de Ethereum, 5% de Solana, 5% de BNB
levaria 5% também de link, e você ficaria com 15% guardado, obviamente em dólar, para oportunidades, né, que seriam oportunidades que aparecem num momento como esse, por exemplo, que o mercado, às vezes, ele dá uma derrapada e vai lá embaixo. Se você acredita naquele ativo, é o momento de você comprar. É o momento de você comprar. Agora, não compra porcaria, meu irmão. Não compra porcaria, que senão você vai rodar igual a baiana, meu irmão. Entendeu? Não compra porcaria, não. Compra coisa que já está aí, fixada no mercado, casamento longo, fazendo boda de prata, boda de ouro, porque senão tu dança. Tu dança e dança bonito. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês a respeito disso daí. Então, a carteira, essa carteira que a gente estava conversando a respeito dela, é uma carteira mais segura, porque só 60% está em Bitcoin. Aí, se a gente olhar a queda que o Bitcoin teve de 4 meses para cá e olhar a queda das altcoins, você vai ver que a altcoins derreteu. Né? E a queda do Bitcoin foi pouco em relação a isso. Né? Só que ele tem mais expressão, porque tem um valor muito alto. Né? Mas a gente tem que se segurar com aquilo que presta, né? E largar aquilo que não presta. Né? Atenção para isso daí. E esse momento não é momento de meme coin, não é momento de inventar ativo, porque muita gente está aparecendo aí dizendo que está ganhando muita coisa, muita grana. Não, não é momento disso. A gente vai falar em outro vídeo aí a respeito de coisas que você pode colocar os seus ativos que você tem na carteira, que você está arrastando para a hold, né, por muito tempo, por um tempo médio e longo, que você pode receber, fazer uma receita, né, em cima desses ativos que você já tem. Né? Não sei se você já escutou falar de pool de liquidez, que é uma área muito boa, que você tem um retorno muito bom. Eu até vou recomendar em outro vídeo um cabra que é fera nisso. Tá? Não conheço pessoalmente, não tenho intimidade, nunca falei, mas já assisti várias lives do cabra e ele é muito bom, tá? Muito bom. E é um cara que, para ensinar as pessoas que querem entrar nessa linha de pool de liquidez, é o melhor que tem. Tá? Então, no próximo vídeo, vou falar a respeito disso também. E vou dar até um exemplo de uma pool que eu peguei aqui para poder exemplificar como é que é, só para a gente ter uma ideia. Tá? Eu creio que estou falando para iniciante aqui, são as pessoas que têm interesse em entrar no mercado, são as pessoas que olham esse mercado com receio, mas têm vontade de entrar. Então, eu acho que é o melhor momento para quem vai entrar, talvez seja, porque algumas coisas estão lá embaixo, algumas coisas interessantes estão com valores interessantes para serem compradas, tá? Assegura a sua boa parte no Bitcoin, obviamente, não precisa botar todo o seu recurso lá, coloca um pedaço, entra com um pedacinho, se ele cair, compra mais um pedacinho, vai fazendo o preço médio nisso daí, que dá certo, vai devagarzinho, vai igual a galinha, comendo milho aqui, comendo milho ali, a barriga vai encher, entendeu? Agora, se você tiver a possibilidade de estudar, né, e aprender a colocar os seus ativos em liquidez, em pool, né, que é uma ferramenta magnífica para poder você fazer um dinheiro extra, né, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma pool de liquidez. Eu fiz essa pool aqui na Orca, tá? Na Orca. E a pool, eu escolhi entrar numa pool de Solana com SDC, tá? Em poucas palavras, né, para a gente não levar muito tempo, porque esse não é o propósito desse vídeo, a pool de liquidez é uma coisa como se você fosse uma casa de câmbio. Né? Vamos falar a respeito por exemplo, da corretora. Né? Você vai entrar numa corretora para poder fazer a compra dos seus ativos e você vai comprar lá, vai botar os dólares lá, vai começar a comprar esses ativos que você escolher. E naquela transação de comprar ativo, de vender ativo dentro da corretora,
Você vende o ativo, compra o ativo e a corretora tira um pedacinho, tá? Um pedacinho nessa transação, tá? Dependendo muito da rede que você vai fazer a transação, pode ser menor, pode ser maior, mas a corretora vai ficar com um pedacinho desse recurso, que é o dinheiro que paga toda a transação que essa corretora está fazendo, né? Então, a gente chama de taxas, né? São as taxinhas que a corretora vai viver através dessas taxinhas. De tanto fazer a transação, ele vai recolhendo taxinha aqui, taxinha lá, e tem gente que faz com dinheiro pouco, mas tem gente que faz com muito dinheiro, e ela vai recolhendo suas taxas, né? Então, a corretora faz isso. No caso da pool de liquidez, você passa a ser a corretora, a partir do momento que você é detentor das duas moedas que você está colocando ali para ser utilizadas, para ser transacionadas, tá? Então, eu coloquei lá na pool de liquidez, eu coloquei a Solana e coloquei o SDC, escolhi essa pool, dentro de várias pools eu escolhi ela, tá? São várias pools, tá? Aqui é a relação de pools que você tem aqui para poder você aplicar. Obviamente tem uma técnica que a gente utiliza para escolher a melhor pool e tudo mais, através do TVL, que isso aí a gente vai falar mais tarde a respeito disso. Mas escolhi a pool e fui colocar os meus ativos nessa pool. Então eu escolhi Solana e o SDC, coloquei lá, salvo memória, $505, e esses $505 já se encontram em 554, mais 12,10, né, $12 de taxa. Esses 554 aqui, tá, eu me encontro no momento com $73 em Solana e $480 em USDC. Por quê? Cada vez, isso é difícil de entender, isso foi difícil para mim, cada vez, tá, que um ativo desse cair, você passa a se tornar todo esse ativo que está caindo. Tá? Quando ele sobe, ao contrário. Tá ok? Então, a partir do momento que você tem Solana e tem o SDC, e Solana começa a cair de preço, você começa a ficar todo na outra moeda que é o par dela. É o caso aqui de exemplo, né? A gente tem aqui $554, e a gente tem aqui em Solana, porque ela caiu de preço, a gente tem 74 em Solana e 479 em USDC. Quando foi formada essa pool, a gente estava quase meio a meio, tipo 250 e 260, mais ou menos por aí. Agora, a partir do momento que a Solana começou a cair, eu comecei a ficar todo em USDC. Tá? Foi escolhido um range, ou seja, dois preços, um mais baixo, um mais alto, para que a gente pudesse fazer a transação dentro desse range. Quando eu fiz essa pool, eu disse para ele o seguinte: olha, enquanto esse preço da Solana tiver em $82 e 143, eu vou ganhar taxa nesse range, tá? Se ele sair desse range para cima ou para baixo, eu vou desfazer essa pool aqui. Mas isso é papo para a gente levar em uma outra live, tá? Isso é só um passant, né? Só um introdutório para a gente sentir que existe vantagem em a gente utilizar os ativos que estavam parados. Que isso aqui estava parado na carteira. Se está parado, a gente vai fazendo taxa, tá? E tem que ser assim com todo mundo, porque senão você fica parado com esses ativos ou caindo ou subindo, mas só isso, mais nada. Então você pega um momento de lateralidade, que é esse momento mais ou menos que a gente tem passado, que ele tem subido e descido rapidamente, ele fica sempre naquele range ali, né? Sempre naquele espaço de preço ali, entre um e outro. Enquanto ele estiver andando no espaço de range entre um e o outro, você vai ganhando taxa. Tá? Você vai ganhando taxa, você não deixa de ganhar. Mas daí a gente vai falar mais para frente, que é importante a gente falar sobre isso, porque é interessantíssimo, né,
esse tipo de, de aplicação. Tá? E a gente vai... Agora, eu não indico, aquilo volta a dizer, eu não indico ativo, eu não indico negócio, não indico nada. A gente bate um papo aqui e você toma as suas decisões, você pensa no que vai fazer, aconselho você também não seguir ninguém que diga no YouTube ou em qualquer lugar, não, essa moeda é excelente, ela vai subir 1000%, 5000%, não é indicação. Tá? Não é indicação, porque se o cara soubesse disso, né, que a moeda ia fazer isso tudo, ele não ia perder tempo de estar no YouTube passando isso daí para ninguém, né? De estar ali falando todo dia a respeito do mesmo assunto, né, tendo que estudar para fazer os negócios dele, se ele soubesse que um ativo, dois ativos vão dar 1000, 2000, 3000%. Tá? Então isso não existe. Né? Importante saber disso, né? A gente tem várias notícias aí que correm o mundo, né? Do jeito que se encontra agora. As coisas andam difíceis, a gente tem esperança. Né? Isso envolve juros, envolve um monte de coisa lá nos Estados Unidos. E a gente tem esperança aí que tudo volte ao normal num período curto de tempo. Tomara que isso aconteça, né? A gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Com o que eu falei ali agora há pouco a respeito das altcoins, né? Delas estarem caindo a todo momento, na volatilidade que ela se encontra, a gente tem um exemplo claro aqui, que é, por exemplo, a Mantra, que é essa cripto, né? É a Mantra, e olha a queda que esse ativo teve. Né? Isso aqui eu estou no mensal, mas se eu colocar aqui no diário, você vai ver a queda que teve essa moeda. Olha o que aconteceu com essa moeda em pouco tempo. Olha. Ela chegou no topo histórico dela lá a $9. Né? Ela deu uma primeira queda, veio para 6. A outra queda mais aguda que ela teve foi agora, em abril, que ela caiu de 6 dólares para 65 centavos. Olha a volatilidade disso. Né? Alguns acham, eu também acho, que existe muita manobra sobre isso. Né? Isso daqui foi forçado. Isso aqui não foi uma queda natural. Né? Até porque o mercado ele trabalha em ondas. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é uma tendência de alta, ele trabalha assim, o mercado trabalha dessa forma. Né? Ele trabalha em ondas. Agora, a partir do momento que ele faz isso daqui teve uma manipulação aqui muito grande. Motivo? Não sei. O que houve? Não sei, mas aconteceu. Aí eu volto a dizer, coisa que não acontece no nosso querido Bitcoin. Tá? Ok? É importante a gente saber disso. Bom, os ativos têm que ser bem escolhidos, sempre. Não vou deixar essa live ficar muito longa, até porque fica muito maçante a gente ficar falando muito tempo a respeito desse assunto. O iniciante ele tem que ir aos poucos, né? Senão ele perde o gosto da coisa. Mas é muito importante, a gente está olhando o mercado, está vendo o mercado, a gente vai falar em algum momento a respeito de abertura de carteira, nas corretoras a gente vai falar a respeito de guardar as suas criptos, né? Guardar os seus ativos, né? Não deixar em corretora, porque a corretora, como um banco qualquer, ela também quebra. E quando ela quebra, ela leva todo mundo. A gente já teve prova disso aí. A gente tem a famosa FTX, que foi a última que quebrou, que levou muita gente para o buraco. Então, a corretora não é lugar de deixar ativo, é lugar de negociar os ativos só. Negociou, realizou, comprou, traz para sua carteira e deixa guardado como você, ok?
Isso aí é uma dica que todo mundo dá, mas quase ninguém faz, quase ninguém escuta. Quando vê, já perdeu. Entendeu? Então, não vamos querer aí a gente correr na frente do trem. Né? Cuidado, né? Aquele detalhe da canja de galinha, não faz mal a ninguém. Então, pense nisso, né? Que é uma das coisas essenciais que a gente tem que fazer no mercado, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe e até uma próxima, ok? Tchau, tchau.